Olá, meus amigos, tudo bem? Professor Aldenir Vasconcelos, de Sociologia aqui do Colégio Universo Mais. Estamos iniciando esse momento de comentário de questões, fazer um resumo rápido, uma dica importante para reforçar essa nossa preparação para a prova do Exame Nacional do Ensino Médio. E olha só, eu vou iniciar agora com o comentário de uma questão que é de um tema muito importante em termos de prova de ciências humanas. É um tema que está vinculado à competência de área 4, aquele debate, que nós fizemos em sala de aula, entender as transformações técnicas e tecnológicas e como é que essas transformações elas produzem impactos, seja na vida social, seja nos processos de produção ou até mesmo no desenvolvimento do conhecimento. Então, sem perder tempo e, claro, focando na prova do Exame Nacional, vamos pegar aqui uma primeira questão. Eu vou colocar aqui para vocês essa questão. Tudo tranquilo? Não se preocupem que eu estou no estúdio com vocês nesse momento e é assim que funciona, tá? Estamos aqui com vocês, olha só. Acompanhando este item, vamos primeiramente ao texto base, ok? O texto base diz assim: a década de 80 presenciou nos países de capitalismo avançado profundas transformações no mundo do trabalho, nas suas formas de inserção na estrutura produtiva, nas formas de representação sindical e política. Foram tão intensas as modificações que se pode mesmo afirmar que a classe que vive do trabalho sofreu a mais aguda crise deste século, que atingiu não só a sua materialidade, mas teve profundas repercussões na sua subjetividade e no íntimo interrelacionamento destes níveis, afetou a sua forma de ser. Rapidamente, antes de nós pegarmos o item para tentar esmiuçar, gente, qual é a preocupação maior que tu tens que ter em relação a este item? Percebam que quando nós fizemos a leitura do texto, a função desse texto base é exatamente nos remeter a um contexto específico. Se vocês fizeram a leitura e acompanharam comigo, vocês vão lembrar que o texto falava sobre a década de 80. E ele estava dizendo para a gente que a década de 80 nós tivemos uma significativa mudança na organização da produção e do trabalho. E aí eu queria lembrar a vocês que há um diálogo importante lá com os nossos amigos da geografia. Quando vocês estão nas aulas de geografia, não esqueçam que os professores falam muito sobre como é que no final do século XX, e vejam, o texto base está falando exatamente sobre isso, como é que no final do século XX eles apontam para vocês que nós temos significativas mudanças, significativas transformações na estrutura produtiva. E vocês sabem que essas mudanças estão diretamente ligadas àquele momento da consolidação de um modelo, de um paradigma organizacional da produção, que é o que vocês conhecem como toyotismo. Então, se é um cenário de modelos após o Fordismo, vocês já devem lembrar que, se o texto base está falando de década de 80, então o foco vai ser esse modelo toyotista de produção. Agora, vamos dar uma olhada exatamente no enunciado desse item. Percebam que aí ele está dizendo o seguinte, eu vou destacar aqui para a gente para ficar bem legal, tá? O enunciado, então, diz o seguinte, que o contexto das transformações apontadas pelo autor em termos de organização do trabalho foi marcado vejam, o que ele quer de vocês? Nesse momento, percebam que a exigência do item, a situação, um problema que tu tens que resolver é o seguinte, o texto base trouxe um determinado cenário para mim, e nós já sabemos que é o final do século XX. E vocês já sabem, não só pelas aulas de sociologia, mas também pelas aulas de geografia, vejam a importância de nós integrarmos as áreas, que esse momento do final do século XX, aquelas mudanças que ocorreram foram mudanças muito características da afirmação do modelo toyotista. Então, o que ele quer de nós é exatamente isso.
Em termos de organização do trabalho, esse momento de transformações foi marcado pelo quê? Vamos analisar as alternativas? Veja só, acompanhe aqui comigo, percebam que nesse momento, na letra A, ele vai dizer o seguinte, que esse contexto ele foi marcado pela tendência de fortalecimento dos sindicatos. Todo mundo sabe, nós trabalhamos isso em salas, professores de geografia também reforçaram com vocês. Se o momento, gente, é o momento de transformações vinculados aos modelos após o Fordismo, ao modelo toyotista de produção, nós sabemos que essas transformações, como o próprio autor diz, elas afetaram inclusive a subjetividade da classe que vive do trabalho. Então, nós sabemos que uma das marcas características desse momento não é o fortalecimento dos sindicatos, mas sim o seu enfraquecimento. Os sindicatos, de alguma forma, não dá para a gente deixar de reconhecer, eles perderam um pouco do seu vigor. Então, a luta dos trabalhadores vinculadas aos sindicatos, elas, de alguma forma, diante dessas mudanças observadas no final do século XX, elas acabaram não sendo tão fortes como eram em décadas anteriores. Por isso, a alternativa A está fora do nosso gabarito. A alternativa B de bola diz o seguinte, que esse contexto ele foi marcado pela insistência no modelo de produção em massa. Percebam aqui que nesse momento, quando ele diz, tá? Quando ele traz para a gente essa ideia de que há uma insistência no modelo de produção em massa, nós não podemos esquecer que não há uma produção em massa. Se a exigência é a exigência de um modelo de produção que está se afirmando no final do século XX, e se esse modelo está vinculado ao toyotismo, não esqueçam que uma das marcas desse modelo toyotista, dessa acumulação flexível, é exatamente a produção por demanda. Então, nós não temos, nesse caso, uma insistência na produção em massa, né? Estou aqui com o meu amigo Paulo me dando todo o suporte. Percebam só, voltando aqui na alternativa B, percebam então que quando ela diz insistência no modelo de produção em massa, esta alternativa não dá conta do contexto geral do item, porque se nós falamos em modelos após o Fordismo, se nós falamos em um modelo toyotista de produção, você tem muito mais uma produção por demanda, né? Os modelos just in time, do que simplesmente uma produção em massa, que seria uma característica do modelo fordista. Por isso, a alternativa B também está fora do nosso gabarito. A alternativa C, acompanhem comigo aqui, a alternativa C já vai dizer o seguinte, foi um contexto, né, marcado pela presença de forte regulação estatal nas relações. Gente, não esqueçam mais uma vez, se é final do século XX, além dessa mudança na estrutura produtiva, no âmbito político, há também uma proposta de redimensionar o papel do Estado. E nessa proposta de redimensionamento do papel do Estado, você tem ganhando força o discurso neoliberal, que vai exatamente apontar para uma proposição contrária ao que a gente tem na alternativa C, que diz presença de forte regulação estatal. Então, não esqueçam que esse momento você acaba tendo essa regulação estatal, na verdade, sendo criticada, tá? Então, a alternativa C também está fora do nosso gabarito. Se nós formos aqui pegar a alternativa D, ela diz o seguinte, foi um contexto marcado pela ausência de mecanismos de controle na produção. Gente, seja no modelo fordista, seja nos modelos após o Fordismo, você nunca tem uma ausência de mecanismos de controle na produção. Tá? Então, a alternativa D também não dá conta do contexto geral do item. E aí, claro, vai sobrar para a gente aqui a alternativa E, que diz o seguinte, foi um contexto marcado pela
exigência de um perfil de trabalhador multifuncional. Vocês podem me perguntar nesse momento aí, Aldemir, mas por que exigência de um perfil de trabalhador multifuncional? Vejam só, eu vou aqui olhar bem nos seus olhos para que você não fique com dúvida. Gente, se esse é o momento dessas transformações que caracteriza a afirmação do modelo toyotista de produção, uma das marcas características é o quê? O amplo processo de robotização. Aí eu te pergunto, bora fazer um feedback rapidinho aí. Se eu robotizo a produção, o meu operário pode ser qualquer um? Com certeza não. Então, se eu robotizo a produção, percebam que a própria robotização da produção, ela também vai passar a exigir um novo perfil de trabalhador. Eu não posso mais ter simplesmente aquele trabalhador muito característico do modelo fordista que realizava um trabalho braçal e repetitivo vinculado à linha de montagem. Então, o processo de automação, de robotização da produção também vai passar a exigir um trabalhador que acompanhe essas inovações. Por isso que a alternativa que mais dá conta desse contexto geral do item e, portanto, resolve a situação, problema proposta, exatamente a alternativa é. Então, nesse contexto de transformações apontadas pelo autor, em termos de organização do trabalho, foi marcado pela exigência de um perfil de trabalhador multifuncional. Então, daí você olhar para o item e ele ficar nessa configuração com este gabarito, a alternativa é. Então, para a gente poder encerrar o comentário dessa questão, eu quero reforçar com vocês o quanto é importante, em termos de uma questão como esta, neste exemplo, de nós dialogarmos com a sociologia do trabalho, lembrar das aulas de geografia e perceber que uma das exigências presentes na prova de humanas é exatamente essas várias características da estrutura produtiva, tá? Isso aqui é Colégio Universo Mais e professor Aldemir Vasconcelos de Sociologia encerrando o comentário desse item. Vamos para um próximo agora. Até mais!